Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que são expressões regulares ou regex, né? um apelido carinhoso que elas têm. O nome regex vem de Regular Expressions. Tá, então ou, no nosso bom e velho português, expressões regulares. E o que são expressões regulares? Expressões regulares nada mais são do que strings ou palavras que podem representar uma ou mais palavras, ou strings que podem representar um conjunto possivelmente infinito ou pequeno de outras palavras. Então vamos para alguns exemplos. Por exemplo, se eu tiver uma expressão regular que a gente chama de padrão, né? E eu disser x, y, z, então o conjunto de x, y, z, então o conjunto de todas as strings que batem com esse padrão é somente composto por x, y e z. Então eu só tenho uma e apenas uma string que bate com esse padrão. Então nós temos alguns caracteres especiais que permitem que a gente amplie esse conjunto, né, de representação, né, que as expressões regulares podem representar. Por exemplo, se eu criar um padrão que é x, y, aí no final eu digo que ele pode ser ou A ou Z. Então, quando eu coloco entre colchetes, eu estou dizendo que pode ser ou esse primeiro caractere ou esse segundo, ou posso colocar mais, né? Claro, mas nesse caso só tem dois. Então, nesse ponto existem duas strings que são representadas por esse padrão, XYA, e a segunda seria XYZ. Beleza, então nesse momento eu já consigo economizar alguns caracteres de digitação, né? Eu já consigo ter um padrão que representa duas strings, mas ainda é pouco, né? Eu posso, por exemplo, combinar, poderia ser XB, Y, AZ, AZT, por exemplo. Então, se formos observar esse nosso padrão da esquerda, ele representa um conjunto de 6 strings diferentes. Poderia ser x, YA, x, YZ, x, YT, BYA, BYZ ou BYT. Então a gente vê que com apenas um ou, né, que a gente coloca esse entre colchetes seria um ou, né, a gente já consegue representar com um padrão simples, a gente já consegue representar um conjunto com 6 strings. Se a gente adicionar outro padrãozinho que a gente tem, outro caractere especial que a gente tem, então a gente já vai conseguir representar muito mais coisa. Por exemplo, se eu tiver o seguinte padrão, x, y, asterisco. O que esse asterisco representa? Esse asterisco novamente é um caractere especial. Deixa eu colocar em outra cor. Esse asterisco é um caractere especial. O que ele está dizendo é o último caractere, né, ou o último conjunto, né, que precede o asterisco, ele pode se repetir 0 ou mais vezes. Então, por exemplo, eu poderia ter x, então o y repetiu-se 0 ou mais vezes. Eu poderia ter xy, eu poderia ter xyy, poderia ter xyyyy e assim sucessivamente. Então, nesse caso,
nós temos um único padrão de expressão regular, e esse único padrão ele está representando um conjunto infinito de strings, porque eu posso ter quantos y eu quiser. Vou tentar só combinar aqui o que a gente já tem, né? Então, se eu tiver, por exemplo, x, aí eu colocar um ou aqui, ó, a ou b, e disser que esse a ou b pode se repetir 0 ou mais vezes, então, novamente eu tenho um conjunto infinito de strings sendo representado por esse padrão. E esse conjunto é x, xa, xb, xaa, xab, xba, xbb e assim sucessivamente. Então, nós estamos vendo que nas expressões regulares nós temos muito poder, porque com um único padrão nós podemos representar um conjunto muito grande de palavras. E expressões regulares têm muito uso na área da computação, em toda a área da computação, desenvolvimento, redes, programação, ciência da computação, construção de compiladores, porque você consegue reconhecer padrões com expressões regulares e de forma rápida, bem otimizado na verdade. Vamos mostrar mais algumas coisas das expressões regulares. Eu estou trabalhando aqui com expressões regulares estendidas, né? Fica mais fácil para a gente trabalhar. Quando a gente for mexendo com as ferramentas, eu vou mostrando como usar as expressões regulares estendidas, né? São POSIX estendidas, na verdade. Então, outra coisa que a gente tem, não é? Nós mostramos esse ou, é que esse ou pode ser um range, né? Ele pode ser um conjunto de caracteres. Por exemplo, se eu colocar aqui de 0 até 9 e depois de 0 até 9, então esse padrão aqui ele representa todos os números com 2 dígitos. Por exemplo, 01 faz parte do padrão, 97 faz parte do padrão, 26 faz parte do padrão. Então, todo e qualquer número de 2 dígitos faz parte desse padrão, porque eu usei o range, né, dentro do meu ou. E eu poderia também usar esse range com caracteres. Eu poderia dizer, eu aceito qualquer caractere A a Z e qualquer minúsculos, né, lógico. Além disso, qualquer número entre 0 e 9. Legal. Então eu teria, nesse caso, essa expressão aceitaria A minúsculo, aceitaria B, aceitaria C, reticências aqui, mas também aceitaria 0, 1, 2, reticências, até 9. Então, legal, já falei mais uma feature, né, das nossas expressões regulares. Uma outra feature que eu gosto muito é de fixar o número de repetições que a gente quer. Por exemplo, vamos supor que eu coloco uma expressão aqui, ó, x, aí digo que depois do x vem o número 0 ou o número 1. Aí eu vou dizer, deixa eu colocar em vermelho, fica melhor. Aí eu vou dizer, esse número 0 ou 1 que vem após o x, ele pode se repetir 2 ou 4 vezes. Não, 2, 3 ou 4 vezes. No mínimo 2, no máximo 4 vezes. Então vamos ver como isso funcionaria, né? Vamos ver que conjunto de strings isso representaria. A gente representaria x00, porque se repetiu 2 vezes. Também representaria x010, tivemos esse caractere 01, esses caracteres repetindo 3 vezes. Também poderia x1110 se repetindo 4 vezes, e assim substantivamente. E assim a gente daria continuidade. Então essas nossas chaves, elas são legais, porque dá para especificar o número exato de repetições que a gente quer. Por exemplo, se eu colocar, deixa eu
dizer mais coisas. Se eu fizer 2, e não colocar nada, eu estou dizendo que é no mínimo 2 e o máximo não existe. Pode ser infinito o número de vezes, número de repetições. Da mesma forma, se eu colocar nada antes da vírgula e disser 3, por exemplo, então seria de nenhuma até 3. Então, se eu colocar, como a gente colocou, né, entre 8 e 10, aí a gente tem o número exato de repetições, né, que seria entre 8 e 10. Essa nossa chaves, ela tem uns apelidos para ela, né? Se eu colocar chave, vírgula, chave, então entre 0 e infinitas vezes. Isso seria a mesma coisa que colocar asterisco, que a gente viu. Se eu colocar entre uma e infinitas vezes, pelo menos uma e infinito, aí a gente tem que colocar um maisinho, seria a mesma coisa, né? Seria o equivalente. Se eu colocar entre 0 e uma vez, aí tem o apelido também, que seria interrogação. E eu posso nem colocar esse 0 aqui, posso deixar parecido com esse 3. Tá, o que é que eu posso falar mais sobre regex aqui no quadro, né? Para deixar bem legal pra gente, só trabalhando aqui no quadro. Tá. Tem alguns caracteres especiais que a gente usa nas expressões regulares. Por exemplo, eu posso usar o chapéu ou o circunflexo para indicar o começo da linha. Então, tem que começar com uma palavra, por exemplo, seria circunflexo A até Z, repetida pelo menos uma vez e pode ser infinitas vezes. Aqui o maisinho, né? Lembrar. Da mesma forma, a gente pode dizer, eu quero a última palavra da linha, né? Seria A, Z, e colocaria $1, que seria a última palavra da linha. Em alguns sistemas de expressões regulares, a gente pode usar o contrabarra B para indicar a fronteira da palavra, né? Então, eu quero que comece na fronteira de uma palavra, seria um espaço ou um enter ou alguma coisa. Aí depois tem um número, por exemplo, seria entre 0 e 9, repetido uma ou mais vezes, né? E depois a letra A. Pronto, e depois contrabarra B, que seria a fronteira da palavra. Então, ele montaria esse padrão pegando uma única palavra do texto com esses contrabarra B. Então eu acho que o básico das expressões regulares eu passei aqui, é o básico mesmo. Tem mais uma ou duas coisinhas que a gente pode conversar, que seria agrupamento e referência futura, né? Retroreferência. Mas a gente vê isso depois. Depois a gente conversa sobre isso. Talvez aqui nos exemplos, talvez com a continuidade do curso. Uma vez que eu falei um pouquinho da teoria para vocês, eu queria mostrar um pouquinho na prática, né? Acho que com a prática a gente consegue entender melhor o poder das expressões regulares. A primeira coisa para mostrar na prática que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode usar um site aqui, regexpol. Tá. E é um site legal que serve para testar expressões regulares. Deixa eu colocar aqui um teste, né? Teste palavra 3 letras. Beleza. Então se eu quiser bater com números, então ache ali todos os números que você puder. Beleza. Só que se eu colocar 32, 33, 34, 30, então ele separou, cada ocorrência ele mostrou aqui pra gente. Certo. Agora se eu quiser achar um número com exatamente 3 dígitos. Ele conseguiu achar 2 conjuntos de números com exatamente 3 dígitos pra gente. Tá, mas se eu quiser um número com 3 ou 4 dígitos. Tá. É 3,4, desculpe. Então ele conseguiu, um com 4, um com 3. Tá, ele ainda acharia outro com 4 aqui, né, na interseção. Tudo bem. Se eu quiser, por exemplo, uma palavra, né, eu posso colocar de A a Z, repetida
ou mais vezes. Tá. Então ele separou as palavras para mim. Mas se eu colocar de A a Z e espaço, agora eu também aceito espaço. Pronto, então ele separou as palavras para mim. Deixa eu ver se ele está pegando contra barra B aqui ou é só do grep. Tá pegando sim. Tá. Então, range 5. Tá, eu acho que ele pegou isso aqui. Tá. Range 13 pegou isso aqui também. Legal. É um bom site para a gente testar expressões regulares, mas eu gosto de testar de uma forma diferente. Eu gosto de testar as expressões regulares aqui usando o grep. Por exemplo, deixa eu criar um texto aqui. Olá, bom dia. Existem 32 pessoas assistindo, mas apenas 17 prestando atenção. 120% de aumento em relação a 7 dias atrás. Pronto, ok, tá legal para mim. Então, se eu fizer cat o arquivo, ele vai mostrar o arquivo na tela. Se eu usar o grep com expressões regulares, seria o equivalente ao igrep, e usar o color para ele marcar para mim as expressões que ele encontra, agora eu posso usar uma expressão regular e ele vai procurar as coisas que eu colocar nessa expressão regular. Por exemplo, eu quero que ele procure números. Tá, então ele achou para mim, ó, todos os números que tem aqui nesse texto. Só que eu posso dizer que eu quero números com 3 dígitos. Legal, o único número com 3 dígitos que tem no texto é esse aqui, que é o 120%. Legal. Eu posso dizer que eu quero procurar agora todas as palavras, deixa eu ver, A Z e A Z maiúsculo, que tem exatamente 3 letras. Tá, funcionou bem aqui, só que aqui ele conseguiu dois matches, né? Ó, 3, depois mais 3, 3, 6, 9. Legal, não é muito bem o que a gente queria. Então, o que a gente pode fazer é, eu quero, ó, o limite das palavras, né? Que a palavra seja limitada. Então, isso aqui é o boundary, né? A fronteira das palavras, né? Então, consegui, ó, exatamente marcar todas as palavras com 3 letras. Então, é assim, mais ou menos, né? Que eu testo as expressões regulares, né, que eu faço meus testes. Eu nem uso o regexpal, mas quem quiser usar pode usar, também é bem legal. E vamos ver, vamos fazer mais brincadeiras. Por exemplo, eu quero que o grep pegue para mim, ó, o primeiro caractere, pode ser qualquer coisa. Ponto, ó, ponto, ele significa qualquer coisa, qualquer caractere. Então, ó, eu quero que ele pegue para mim o primeiro caractere de cada linha. Lembra que o circunflexo é o primeiro caractere, representa o início da linha? Da mesma forma, eu posso querer que ele marque para mim, ó, o último caractere da linha. Legal. Da mesma forma, eu posso usar o nosso delimitador de palavras, né? Então, para cada palavra, eu quero que você marque o primeiro caractere. Legal. Então, a gente está vendo que cada vez ele está ficando mais poderoso, né? Se eu usar o grep-o, por exemplo, aqui a primeira letra de cada linha, eu posso mandar ele mostrar só o que bate com a expressão regular e ignorar todo o resto. Vamos ver aqui o primeiro caractere de cada palavra. Beleza, ele exibiu para a gente o primeiro caractere de cada palavra. Então, já falamos do ponto, que significa qualquer caractere, né? Deixa eu ver se eu falo um pouquinho de agrupamento. Deixa eu mostrar o texto para ver se eu acho uma expressão para agrupamento legal. Beleza. Então, deixa eu ver como é que eu faço um agrupamento aqui pra gente. Por exemplo, eu posso ter aqui de 0 até 9, que é um dígito, né? Deixa eu tirar o -o. Legal.
E como eu agrupo isso? Deixa eu ver. Tá, deixa eu fazer diferente. Eu quero que ele pegue tudo que for espaço, aí depois um conjunto de letras ou números. Aí espaço, um conjunto de letras ou números. Então ele vai não pegar a primeira palavra, né? Então seria algo do tipo espaço, começa com espaço, depois um conjunto de letras ou números. Tá certo, mas eu não coloquei um conjunto, eu coloquei só um, né? Então ele não pega se for no começo, ele só pega o que vier depois de espaço. Tá. Só que eu quero que isso possa se repetir, né? Letras ou números um ou mais vezes. Tá certo, né? Então ele pegou aqui, ó. Essa é um match, esse aqui é um outro match, né? O espaço aqui não foi match. Então eu posso agrupar isso, ó. Isso é um agrupamento e dizer que eu quero que isso se repita duas vezes. Pronto. Então funcionou. Espaço e aquele padrão. Espaço e aquele padrão. Espaço, o padrão que eu disse, espaço, o padrão que eu disse. Aqui ele conseguiu duas vezes, ó. Uma vez e outra vez. Tá. Então isso, a gente chama isso de agrupamento de expressão, né? Quando a gente usa o parênteses, lógico, se eu quiser bater exatamente o parênteses, eu tenho que colocar contra barra parênteses, né? Porque aí não é mais uma função da expressão regular que eu estou usando. Então, por exemplo, um CPF ou um endereço IP, né? Eu posso querer repetir várias vezes, né? O mesmo padrão. Tá. E a última coisa que eu vou tentar puxar de memória aqui é quando a gente olha para o retrovisor. Por exemplo, se eu quiser que ele uma expressão regular para ele bater exatamente números repetidos. Por exemplo, eu quero 77, ou eu quero 11, ou eu quero 13. Legal, não teria como eu saber qual foi o primeiro número, não é? Então, para isso, a gente tem que usar o retrovisor. A gente chama de retrovisor. Deixa eu mudar aqui o texto para colocar, ó, 32 não tem números repetidos. Mas se eu colocar, ó, mais 11 prestando atenção, aí tem. Então, se eu colocar 122%, tem outro. Legal. Então, seria para pegar o 22 e o 11. Então, beleza. Como é que a gente faz? Deixa eu montar aqui a expressão. Seria um número, né? 0 a 9. Legal? E ele seguido dele mesmo. Então, beleza. Primeira coisa é vamos parentesar isso aqui para a expressão regular saber que tem que criar um grupo. E quando a gente usar contra barra 1, ele vai dizer, então é a repetição do mesmo grupo que veio antes. Pronto. Então, quando a gente usa contra barra 1, a gente está olhando no retrovisor e vendo qual foi o primeiro grupo que foi colocado em parênteses. Então, como eu disse a vocês, ó, ele pegou o 11 e pegou o 22, que são exatamente dois números repetidos. Tá, eu acho que para essa nossa aula de expressões regulares a gente tá legal. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa com expressões regulares. Vou passar uma listinha de exercícios para vocês. Mas eu acho que só para terminar, eu queria tirar duas dúvidas aqui que o pessoal sempre tem. Deixa eu mostrar aqui o meu quadro. Vou inclusive apagar aqui. A primeira dúvida que a gente não pode confundir é regex é diferente de caracteres coringa da linha de comando. Por exemplo, lá no bash a gente faz ls**.txt. Isso seria todos os arquivos que terminam com txt, né? ls**.txt. Tá, então o que a gente está usando aqui na linguagem do bash são os wildcards, não são expressões regulares, então são os caracteres coringa lá do bash. Se a gente fosse fazer uma expressão regular para pegar todos os arquivos que terminam com .txt, a gente teria que escrever ponto, que é qualquer caractere, repetido 0 ou mais vezes, tudo bem?
Aí contra barra ponto para dizer que termina com um ponto e txt, que é o verdadeiro ponto, né? Então essa é a primeira questão que a gente tem que quebrar, né? O primeiro paradigma que a gente tem que quebrar na nossa mente é que as expressões regulares não são a mesma coisa dos caracteres coringa do bash. A segunda coisa que a gente tem que ter na nossa mente é que a gente pode usar as regex para fazer várias coisas, mas dentre as quais eu vou separar aqui algumas. A primeira que a gente usa é para fazer um find. Então a gente tem um texto, né? Por exemplo, está aqui o texto, e a gente vai mandar procurar a expressão regular, né? O nosso padrão, nesse texto. Então ele vai achar em alguns lugares do texto o padrão que a gente pediu. Uma segunda utilização das regex é o match. Tá. Com o match a gente tem um texto, logicamente, e a gente quer saber se esse texto por completo, sem sobrar nada, se ele bate com a expressão regular. Legal. Então é o segundo uso. Um terceiro uso é o extract. Com o extract a gente tem um texto. Nesse texto nós vamos fazer algo muito parecido com o find e encontrar os pedaços do texto que batem com esse padrão, e nós vamos extrair eles do texto. Então nós vamos pegar o texto e dizer, ó, removi tudo do texto e agora ficou só o padrão que você pediu. Então nesse caso a gente está fazendo uma extração. A última pequena questão que eu queria falar sobre expressões regulares é que se você tem um padrão, né, que é uma expressão regular, e no texto, deixa eu colocar em vermelho, e no texto esse padrão ele pode bater com isso, ou ele pode bater com isso, não é? Então ele sempre vai escolher o maior match, né? A maior equivalência, eu acho que é equivalência, é isso, o maior match possível. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma expressão regular AX asterisco e eu tenho uma string que é B A X X X X, nós podemos ver que, ó, A sozinho bate com essa expressão, AX também bate, AXX bate, AXXX bate e AXXX bate. Então, como a expressão regular ela é gulosa, ela vai me retornar o maior match, né? O maior padrão que ela encontrou que bate com a minha expressão regular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.